se você já parou para pensar nisso, a possibilidade de que a sua salvação, aquilo que um dia Deus começou a fazer em sua vida, também tenha sido uma evidência, né, da graça, uma evidência, um demonstrar da misericórdia de Deus para os anjos e para os demônios. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas o texto de hoje à noite, que é o texto de Efésios 3, de 9 a 13, ele fala exatamente disso. O foco é sobre anjos e demônios e sobre o mistério revelado a esses seres espirituais que convivem conosco sem que a gente os veja, né? Seria possível que você tenha sido escolhido com o propósito de manifestar a riqueza do amor e da misericórdia de Deus também para esses seres? Até aqui o apóstolo Paulo tem falado bastante sobre o mistério. E o que seria esse mistério? A gente a cada domingo tem lido as passagens de Efésios e a gente tem visto muito ele falando sobre o mistério. Mas agora ele vai falar de algo que até então ele não falou. E que é pouquíssimo falado na Bíblia, mas que é falado, e que a gente precisa notar e saber e tirar algumas aplicações muito especiais para as nossas vidas. Se você não tem Bíblia, o texto vai aparecer aqui nas TVs. O texto então é Efésios, capítulo 3, versos 9 a 13, diz assim o texto, a palavra do Senhor. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa alegria. Deus abençoe a sua palavra. E o meu desejo hoje à noite é demonstrar para os irmãos, através desse texto, a maneira como o mistério revelado, como a certeza e a pureza e a grandeza do amor de Deus pelos homens também é demonstrado de uma maneira especial para anjos e demônios. Quando Deus envia o seu único Filho para morrer por nós, ali na cruz do Calvário, Deus não está apenas demonstrando o quanto Ele nos ama, fazendo com que, e isso não é culpa do Pai, porque o próprio Filho disse que Ele estaria dando a sua vida voluntariamente. Ninguém estava obrigando-o a dar a sua vida, Ele estava dando voluntariamente. Então Pai, Filho e Espírito Santo, em amor, estavam vivendo aquele momento de sofrimento, porque um dia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram que aqueles homens e mulheres que um dia se rebelaram seriam trazidos de volta. O desejo de Deus, e isso fica muito claro nessa carta de Paulo aos Efésios, é trazer os rebeldes de volta, é trazer aquelas pessoas que estavam longe para perto de novo. E aqui ele vai dizer que a morte de Cristo na cruz não é uma evidência só para a gente desse amor, mas é uma evidência até para aqueles que não tem nada a ver com a gente e com a nossa rebeldia, anjos e demônios também. Então vamos fazer como sempre temos feito, versículo por versículo, palavra por palavra. Eu quero começar desde o início, no versículo 9, onde ele diz, assim como está aqui na tela, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Apenas até aqui por enquanto. Isso daqui, gente, já foi explicado por Paulo. Se você esteve aqui nos outros domingos, você vai lembrar. Se você não esteve, no canal do YouTube da igreja, tem lá as pregações anteriores. Se você quiser saber o que é esse mistério revelado, que Paulo tanto menciona aqui na epístola dele aos Efésios. Então Paulo, ele já explicou isso, esse mistério da salvação dos gentios. E o mistério é isso. E talvez você diga, mas não parece mistério, porque mistério tem que ser uma coisa mais sensacional, uma coisa mais incrível, né? O mistério é dizer que Deus ama o mundo inteiro? Pra gente isso é muito claro, mas naquele tempo isso não era claro. A nenhum profeta no Antigo Testamento foi revelado isso, de que Deus estenderia essa salvação de uma maneira tão rica e abundante como Ele fez, através da vida e do ministério do apóstolo Paulo. Então aquilo que estava restrito só para os judeus, a aliança e tantas outras coisas, agora pessoas de todas as etnias, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações alcançariam também. Então aquilo que era só dos judeus, agora é oferecido para todos os povos. E Paulo é um homem chamado para dispensar esse mistério, para falar desse amor
amor e convidar essas pessoas, não para a antiga aliança, da circuncisão, lá dos hebreus, lá do Antigo Testamento, mas para uma nova aliança que Deus quer fazer com os homens, através do sangue de Jesus, porque através do sangue de Jesus, Deus faz uma nova aliança com as pessoas. Isso é um mistério que a ninguém foi revelado no Antigo Testamento. Eles sabiam do Cordeiro, eles sabiam do Messias, eles sabiam em linhas gerais, mas da maneira como foi, nenhum profeta viu. E Paulo se alegra muito por ser o homem que Deus escolheu para falar disso, para dispensar isso entre as nações. O primeiro, nenhum antes dele, ninguém como ele foi o que Deus chamou. Aí seguindo o texto então, já falando de algo que a gente não falou antes, porque até aqui ele já disse tudo, né, em textos passados, está a seguinte passagem: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Irmãos, o que essa porção da palavra de Deus nos ensina é que a igreja é o instrumento através do qual Deus se torna conhecido. Eu vou ler de novo: para que, igreja, por meio de, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Multiforme sabedoria de Deus, aqui só pode ser conhecida pela igreja. O que seria, não é? Essa multiforme sabedoria? Que apesar dos nossos erros, apesar das nossas negligências, apesar dos nossos pecados, apesar de nós, ainda assim Deus vai fazer conhecida entre as pessoas. Antes de pensar nisso, o que seria multiforme, o que seria sabedoria, embora não é tão difícil de entender, é interessante pensar nessa palavra, a igreja. O que é a igreja? Porque aqui diz, para que por meio dela, pela igreja, Deus vai se tornar conhecido, e a multiforme sabedoria dele. Mas quem que é a igreja? Há pessoas que entendem que a igreja é o pastor. Quando diz que Deus se tornará conhecido pela igreja, isso é igual a pastor. O pastor vai falar e Deus vai se tornar conhecido. Você não é pastor, você não tem nada a ver com isso. O problema do pastor, a gente já paga ele para isso. Já paga missionário, tem igreja que paga evangelista, paga obreiro, eu já dou o meu dinheiro para a igreja, então eu já fiz a minha parte, eles que cumpram a parte deles. Como se a igreja se resumisse a esse grupo de pessoas que têm esse chamado de Deus, esse dom, esse chamado do Senhor. Mas a igreja, ela não é pastores. A igreja não é formada por pastores apenas. A igreja não é um coletivo de obreiros chamados para evangelizar. A igreja é toda e qualquer pessoa que um dia se entregou a Cristo. É toda e qualquer pessoa que um dia olhou para si, para o seu passado, dos seus pecados, e arrependido, de todo o coração, arrependido, entregou-se para Cristo, entregou-se para Deus, confessou os seus pecados ali numa oração simples, triste. Ali mesmo ele sentiu a paz de Deus no coração, perdoando ele o passado e a culpa e o pecado de outrora. E ali ele se levantou com tanta paz no coração, na certeza de que Deus fez daquela mulher uma nova mulher. Aquele homem, um novo homem, e dando uma nova história para esse homem, para essa mulher. Ali começou tudo de novo. Ali ele nasceu de novo. Ali começou uma nova jornada, uma nova história. Os homens chamam isso de conversão. Você pode chamar isso do que você quiser. A Bíblia chama isso de um encontro. E é curioso que às vezes as pessoas encontram Jesus pelo caminho, mas em outras vezes a gente vê Jesus encontrando as pessoas no caminho, como aconteceu com Paulo. Mas é sempre no encontro que a nossa vida é mudada. No encontro com Deus. Não é um encontro com a igreja. Não é um encontro com o pastor. Não é um encontro com a religião. É um encontro com Jesus. E é a igreja que é a guardadora, a protetora dessa mensagem. Por que a igreja? Porque ela é o corpo de quem? De Jesus. É através da igreja que o Senhor Jesus continua operando a sua obra na terra. Ele continua membro desse corpo. Ele, segundo a palavra, é a cabeça desse corpo. E nós somos os membros. E esses membros bem ajustados, cooperando, eles fazem a obra. Eles continuam a espalhar o amor, a esperança, a paz, a fazerem a diferença por onde vão. De modo que é através desse grupo chamado igreja, que Deus se torna conhecido. Quando a gente estuda a língua que Paulo escolheu para escrever essa cartinha, a epístola dele aos Efésios, a língua original, como nós a chamamos, nós chegamos numa palavra, a palavra que ele usou
usou e que nós sabemos foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, palavra inspirada. A palavra é essa que vai aparecer aí, é eclesia ou eclésia. Eclesia é o nome se dizer. E eclesia significa chamados de dentro para fora. São duas palavrinhas, que é as duas primeiras letrinhas, que é alguma coisa tirada de dentro para fora, e eclesia, que vem de kaleo no grego, que é chamar, chamar. Por isso que igreja literalmente significa os chamados de dentro para fora. Pela igreja, então, um grupo de pessoas, o que é a igreja? Um grupo de pessoas chamadas para fora deste mundo. A nossa palavra igreja, por exemplo, a gente fala de eclesiastes, não é? Ou eclesiástico, ou a vida eclesiástica, o ano eclesiástico, que é o ano da igreja, o ano que a igreja usa, o calendário eclesiástico, não é? Ou vários termos que são usados usando essa palavrinha eclésia, ou eclesiástico, eclesiástica. De onde vem essa palavrinha? Vem de eclesia, que na língua original, no Novo Testamento, era a palavra que é traduzida por igreja. Literalmente, essa palavra eclesia significa chamados para fora. Estudando há um tempo atrás sobre a história dos gregos antigos, essa palavrinha surgiu na época de Sócrates, Platão e Aristóteles, nesse período, quando os homens e mulheres eram chamados, não, principalmente homens, mulheres não participavam dessa esfera nessa época, os homens eram chamados para debaterem algumas coisas sobre a vida pública, aquilo que a gente chama de política hoje. Os homens eram chamados, e esses lugares onde eles se encontravam eram chamados, esses lugares, de eclesias. Então a palavra eclesia existe desde antes de Cristo. O que era a eclesia? Era aquele monte de homem chamado para vir cuidar da coisa pública. Sabe como é que era chamada a pessoa que não participava da eclesia? Lá nos gregos de 320 a.C., eles eram chamados de idiotes, é a palavrinha grega. Da onde vem a nossa palavra? Idiota. Por quê? Vem da palavrinha idio, significa próprio, aquilo que é seu, tem a ver com você. Então, o idiota é a pessoa que se preocupa só consigo, que não quer se envolver e cuidar daquilo que é público. Então, o idiota, lá na Grécia Antiga, era aquele que não se envolvia com a vida pública. E aquele que se envolvia com a vida pública era aquele que estava preocupado com os demais. E é curioso, então, que Jesus no Novo Testamento e os apóstolos chamam esse grupo de pessoas que se encontram remidas pelo seu sangue de eclesia, de assembleia, de reunião de pessoas que saem da sua casa para se interessar por alguma coisa. E essa coisa não é apenas a adoração a Deus, mas é também uma obra de fazer a diferença na vida de um monte de gente. Aqueles que não se envolvem, aí você tira a sua conclusão. São aqueles que estão preocupados consigo mesmos. É muito forte chamar de idiota, até porque na nossa cultura ela tem até uma outra conotação, né? Chamar de idiota é até esquisito, nem podemos fazer um negócio desse. Eu jamais faria um negócio desse. Mas a ideia da palavra é essa ideia de idios. Aquela pessoa que está focada em si. Eu tenho a minha vida, eu tenho os meus negócios, eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas contas, eu tenho as minhas crises, e eu não tenho tempo de cuidar daquilo que... Enfim, são as pessoas que vivem só para si. Já aquelas que se envolviam eram aquelas pessoas vistas pela sociedade como honradas, porque elas viviam fora de si. E é curioso quando Jesus fala sobre a dinâmica da igreja. O que é a igreja? Esse grupo de pessoas através do qual Deus se torna conhecido. É um grupo de pessoas que chora com quem chora, que se alegra com quem se alegra, que anda uma segunda milha, que se importa, que vai, que liga, que escreve. Isso hoje, né? Naquele tempo não tinha como ligar, né? Mas esse tipo de pessoas que estão preocupadas. Por quê? Exatamente por serem igreja. Porque eles estão preocupados com aqueles que estão do lado de fora deles. Eles são chamados para também serem responsáveis pelo que pertence ao outro, né? E consequentemente à comunidade como era na Grécia Antiga. Então, se você faz parte da igreja, né? Para que pela igreja, essa assembleia, esse ajuntamento, esse grupo de pessoas que foi chamado de dentro para fora, não de dentro para casa, mas de dentro do mundo. A Bíblia diz, na Epístola de Paulo aos Efésios, que nós fomos chamados do império das trevas para o império ou reino do seu Filho amado. O que
Significa isso, que a gente foi tirado daquele lugar, não do inferno literalmente, não é nem isso que está na cabeça de Paulo, embora o texto pareça dizer isso, mas não é isso. As trevas ali significam escuridão, é aquele lugar onde você se sente sozinho. Deus nos tirou da solidão de fato. Trevas ali vem dessa ideia, de você se sentir sozinho, sem ninguém, como que no escuro, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, faltando respostas para um monte de coisas, sem paz. E ele tirou dali e trouxe para o reino da luz, diz Efésios, onde tudo é claro, onde tudo faz sentido e onde você encontra paz. Porque quando nós apagamos tudo e a gente entra num apagão aqui, e vários bancos, e alguém diz, está pegando fogo, aí você vai sair correndo. O que vai acontecer no escuro? A irmã vai tropeçar no irmão, o irmão vai cair, o adolescente vai tropeçar na cadeira, o jovem vai tropeçar na perna do adolescente, vai bater naquela irmã que vai tropeçar no irmão, ele vai bater a cabeça na cadeira, vai quebrar o pescoço, vai morrer. No escuro, né? Vai acontecer um desastre, porque no escuro é perigoso, não é assim? Você está dirigindo na estrada, você já fez essa brincadeira? Aí você está dirigindo, está escuro, você fala assim, eu quero ver como é que é. Aí o que você faz? Você apaga tudo. Quantos aqui já fizeram isso além de mim? Mas foi rapidinho, viu? Eu acendi de novo. Não é legal? É rapidinho, né? Tem que ser rapidinho, né? Porque dá medo. Porque no escuro é um perigo. Você não sabe o que pode acontecer. Você na estrada, né? Se passa um animal, se tem um outro louco que nem você vindo no outro sentido, você não sabe o que pode acontecer. É um perigo. O escuro é assim que as pessoas vivem. A vida, o tempo todo, está exposta ao perigo, à destruição, à solidão. Mas quando nós acendemos a luz, nós encontramos o perigo, nós entendemos o caminho bom, o caminho mau, nós sabemos por onde ir, nós encontramos paz. E é isso que Deus faz, Ele nos tira do império das trevas, da escuridão, dessa região, e Ele nos leva para o reino do seu Filho amado, o império da luz, as palavras que Paulo usa lá, onde tudo faz sentido. Esse ato de Deus nos tirar daqui, tirar para fora e levar para lá, para dentro do reino do seu Filho, é a ideia da palavrinha eclesia. E é esse grupo, e ali tem pastor, tem gente que não é pastor, ali tem de tudo ali, gente com todos os dons, servindo um ao outro. Todas essas pessoas formam uma igreja. A igreja é muito mais do que uma denominação. Hoje nós somos uma igreja batista, por enquanto, sabe Deus até quando, mas hoje nós somos, porque nos identificamos até certo ponto com essa denominação chamada batista, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Hoje pertencemos a ela, mas antes de pertencermos a essa convenção, antes nós pertencemos a Cristo. Nós somos a igreja de Jesus, a ponto de, se um dia essa convenção se desviar da palavra, nós permanecemos na convenção ou permanecemos em Jesus? E a convenção continua dentro dela, e a gente na nossa, porque a igreja é muito maior do que batista, presbiteriano, Assembleia de Deus, católico romano. A igreja é muito maior. A igreja é feita de gente chamada por Deus, gente que teve um encontro, pessoas que tiveram esse encontro com Jesus. E é gente, meus irmãos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as etnias e de todas as nações. Essas pessoas são a igreja de Deus. Você já teve um encontro com Jesus? Se sim, então você é da igreja. Se não, a despeito do teu nome estar arrolado na membresia de uma igreja, pega e joga fora. Isso não serve de nada se você não teve um encontro com Jesus. Isso é o que vale, isso é o que importa, isso é o que nos faz um corpo, uma família. A família perfeita, a igreja não era perfeita, e o pastor virou para aquela pessoa e disse assim: bom, tudo bem, realmente nós não somos perfeitos, e se você sente que deve deixar por causa da nossa imperfeição, você está certa. Mas se um dia você encontrar uma igreja perfeita, você me convida, porque eu quero ir lá com você. Mas eu acho que no dia que eu e você formos os pés nela, na mesma hora, ela vai deixar de ser perfeita. Porque nós, seres humanos, somos imperfeitos. Uma igreja perfeita é uma igreja de gente perfeita. E onde é que a gente pode encontrar gente perfeita nesse mundo? Responda para mim.
Em lugar nenhum. Por isso, em lugar nenhum você encontrará uma igreja perfeita. A igreja perfeita é a igreja invisível. É a igreja dos santos que já morreram. É como alguém já disse também, né? Viver com os santos. Como é bom ser... viver com os santos e santas, homens e mulheres de Deus no céu, será uma glória. Viver com os homens e mulheres de Deus na terra é outra história. É outra história. Mas é gente de Deus também. Mas a gente tem os nossos pecados. Eu tenho os meus. Você tem os seus. Mas nessas diferenças, gente, a gente aprende a viver em comunhão. Como era na igreja antiga, chamada também de igreja primitiva, havia unidade em meio à diversidade. Um era diferente do outro. Tinha pescador, tinha médico, tinha analfabeto, tinha doutor nas letras. Tinha de tudo ali. Eles eram um diferente do outro. Uns de tradição grega, judeu de tradição grega. Outros de tradição judia do sul, mais raiz mesmo, judeu mesmo. Outros com influência fenícia, ou melhor, filisteia, seriam os palestinos de hoje. Outros com influência da Pérea, pessoal mais distante, alguns até mesmo da Pérsia. Uns zelotes. Sabe quem que era o zelote na época de Cristo? Era um terrorista, era um homem-bomba. Tinha um discípulo de Jesus que era o Simão Zelote, mas ele era ex-zelote, né? Convertido. Aliás, foi por causa desse grupo chamado Zelotes, que a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída no ano 70 depois de Cristo, debaixo da regência lá do imperador Tito, totalmente destruída. Um historiador judeu com cidadania romana, chamado Flávio Josefo, escreveu, e ele não era cristão, no ano 70 ele escreveu isso ainda, que se você chegasse em Jerusalém, você não reconheceria que ali havia existido uma cidade antes. Assim como Jesus falou que não sobraria pedra sobre pedra, aconteceu. Por causa principalmente da bagunça que esses zelotes faziam lá em Israel. Tinha esses zelotes, tinha o povo pacífico, tinha o povo envolvido com política, que eram os saduceus. Eles não criam na ressurreição de Cristo. Eles eram os liberais do nosso tempo. Eles não criam quase nada que a Bíblia fala. Eles nem criam direito que a Bíblia era a palavra de Deus. Eles achavam até que a Bíblia estava cheia de corrupção. Eram os saduceus daquele tempo. E Jesus falou um monte para esse grupo. Havia os fariseus. Quem eram os fariseus? Hoje seriam, o pessoal que se acha, que se comporta como se fossem os santos e as santas. É aquele grupo, seria bastante parecido com os evangelhos de hoje. O grupo que se acha os salvos, os certos, não todos os evangelhos, obviamente, mas uma parte deles, né? Eu sou melhor, eu não sou que nem, bate no peito. É curioso que Jesus falou mais com os fariseus do que qualquer outro. E eles, os fariseus, eram uma facção dos judeus tremendamente temente, piedosa, cheia de regra, inclusive. Cheia de regra. Não podia cuspir no chão no sábado, porque o cuspe poderia produzir... como é que fala? A terra poderia ficar molhada e vai que um passarinho joga uma semente ali e nasce uma árvore. E isso é trabalho, não pode trabalhar no sábado. Não pode pentear o cabelo no sábado. Não pode caminhar mais do que tanta distância. Por quê? Porque você vai suar e isso é trabalho. Eles criaram tantas regrinhas porque eles queriam ser mais santos. E Jesus falou com esses, Jesus falou com os saduceus, e no meio de toda essa gente, tinha até os publicanos. Vocês sabem quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram homens selecionados pelo Império Romano para recolher imposto em todo o Império. Em todos os estados do Império Romano, em todas as províncias do Império Romano, haviam coletores de impostos, chamados ali na Judéia de publicanos. Mateus era um cara desse, Zaqueu era outro. Eles eram odiados, porque esses homens envolvidos com a política pública e com a arrecadação tributária, eles naquele tempo eram tremendamente corruptos. Bem diferentes, as coisas mudaram, os tempos mudaram. Muito corruptos. Mas se converteram. E sabe o que aconteceu com Zaqueu e com Mateus? Mateus, a história não está tão clara. Zaqueu está escrachada. Curiosamente, quando esses homens se converteram, o que eles faziam? Eles devolviam tudo que tinham um dia roubado. E muito mais, porque eles haviam tido um encontro. E o encontro com Jesus muda tudo na nossa vida, irmãos.
tudo. Paulo era um fariseu, o apóstolo Paulo, e dos mais rigorosos. Ele escreve numa das suas cartas que ele era fariseu dos fariseus, judeu dos judeus, cidadão romano. Ele era, assim, um homem que todas as pessoas almejavam ser, todos os homens queriam, sonhavam. Se eu quisesse ser um homem, eu queria ser que nem um Paulo, se eu vivesse naquela época. Perseguidor da igreja, e isso naquela época era algo visto com excelentes olhos. Se você persegue a igreja, você é uma pessoa boa. Se você tolera a igreja, você é um irresponsável. E se você é da igreja, você não é nada, você tem que ser preso, você tem que morrer. Paulo perseguia a igreja até o dia do encontro, até que Jesus o encontrou no caminho do Damasco, e ali a vida dele mudou para sempre. Você já teve esse encontro? É isso que te faz fazer parte dessa igreja. A gente tem um homem no Novo Testamento que ele morreu, ele nunca foi membro de nenhuma igreja, ele nunca sequer foi batizado, ele nunca tomou uma ceia, e ele está no céu. É aquele cara que foi pendurado do lado de Jesus na cruz. Ele foi um bandido a vida inteira, e o fato dele ter sido crucificado aponta para um crime hediondo, porque a crucificação era a condenação de crimes hediondos naquela época. Havia outras penas de morte. A crucificação era para os piores criminosos. Tinha um desses do lado de Jesus. E depois de algumas palavras entre eles e Jesus, Jesus promete: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ali ele se encontrou com Jesus. Meus irmãos, é isso que muda a nossa vida. Não é o fazer parte de uma igreja, não é o tomar parte na ceia do Senhor, não é o ser batizado. Todas essas coisas são consequências naturais do futuro, do que vem depois. Mas nada disso vale sem o encontro. Porque se não tiver o encontro, você pode fazer de tudo numa igreja, mas você nunca vai ter a paz. Nunca vai ter a paz. E é isso que nós todos procuramos. Então Paulo vai dizer, para que pela igreja, esse grupo de pessoas que tiveram encontro, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida entre todos os de Deus, se torne conhecida. Multiforme aponta para algo que não tem uma maneira só. E sabedoria é a ideia daquilo que Deus, tudo que Deus faz é feito com sabedoria. Isso, sabedoria de Deus, aponta para o fato de que tudo que Ele faz é perfeito. Ele não erra nunca. Se Ele aponta para você e decide algo para você, Ele vai fazer aquilo perfeitamente na sua vida. Ele não vai começar uma obra na sua vida mais ou menos. Ele não vai fazer a obra pela metade. Ele não vai dar uma paz pela metade. Ele não vai te perdoar só de 50%. E o resto, se você for gente boa, daqui para frente, ele perdoa você lá na frente. O que Deus faz é feito com sabedoria e perfeição. E a maneira como Ele faz nunca é igual. A sabedoria de Deus pode se manifestar na minha vida de um jeito, na vida do Marco Ponte vai ser diferente, na vida do Léo vai ser diferente, e na vida do Cláudio vai ser totalmente diferente. E quando vocês ouvirem o Elionai, vocês vão falar: nossa, é totalmente diferente. Aí vocês vão ouvir a Patrícia, vão ouvir o Tiago, vão ouvir a Beth. A maneira como Deus age é multiforme, mas ela é sempre perfeita, sempre perfeita. E essa maravilha de Deus, da maneira como Deus age, se tornará conhecida através da igreja, porque vocês são diferentes, e esses diferentes, quando estão juntos e falam juntos, mostram para as pessoas aí fora de como Deus pode também agir na vida delas. Porque sabe como é que muita gente olha para a igreja? Como se fosse um lugar onde todo mundo é igualzinho, onde todo mundo é perfeitinho, onde ninguém bebe, ninguém fuma, ninguém faz sexo, ninguém assiste televisão, ninguém joga futebol, e todo mundo torce para o... Aí você coloca o time do seu coração, né? Todo mundo é perfeito, não tem gente imperfeita. A igreja é assim? Nós sabemos que ela não é assim. Nenhuma é assim. De modo que é nessa diversidade que muitas vezes eles vão enxergar que há lugar também. Jesus, ele orou em João 17 por nós. Todo João 17 é uma grande oração, depois da última ceia. E lá pelas tantas ele diz: Pai, eu peço para que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Eu estou enviando eles para o mundo, e que enquanto eles forem um, que o mundo veja que o Senhor me enviou, através deles, através da união deles, embora eles sejam tão diferentes uns do outro. Sejamos, não é? Ele não disse dessa maneira.
Mas embora nós sejamos tão diferentes, que através dessa comunhão, o mundo veja de como Deus está ali também, para nos receber, para nos perdoar, para fazer diferença em nossa história e em nossa vida. E aí então, gente, ele entra no texto mais interessante dessa passagem, que é esse daqui. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Até aqui eu falei para vocês que Deus muda a vida de vocês para usar vocês. Quando vocês estão lá fora, as pessoas longe de Deus vão ver a diferença na vida de vocês. Se Deus não fez diferença, se você ainda não teve um encontro, a partir do momento que você tiver um encontro, Deus vai usar a sua vida. E a paz é uma outra paz. É uma outra alegria que vem de você amar alguém, compartilhar com alguém, ajudar alguém, falando daquele que um dia ajudou você e mudou você. É tão bom. É tão bom quando a gente pode falar de Deus para alguém. É tão bom quando a gente pode apontar o caminho para alguém. Essa pessoa pode dizer, olha, de fato você tinha razão. Hoje eu tenho paz porque eu encontrei Deus na minha vida. Eu que faltava. Eu não imaginava que era isso que faltava na minha vida. Hoje eu sou perdoado, eu sou perdoada. Eu estou restaurado, eu estou diferente. Você poderá contar isso para as pessoas. Você poderá dizer isso a partir do dia que você tiver esse encontro. Mas isso é só um lado da moeda. O outro lado da moeda é que você não conta só para os outros daquilo que Deus fez na sua vida. E aqui dá nó na cabeça. Essa semana, o Wesley teve aula lá no seminário, e eu dei aula lá no comecinho da semana também. Uma matéria para a turma dele lá. E tem um quarto dos professores lá, e eu dormi junto com o professor. Vocês entendam o que eu estou querendo dizer, né? No mesmo quarto com esse professor, na beliche dele, ou na minha beliche, a gente dormiu lá. E eu estava lá no meio da semana, no intervalo da aula, preparando o sermão que eu estou pregando hoje aqui para os irmãos. E aí ele chegou no quarto, a hora que ele encerrou a aula dele, é um americano, Ken Davis, ele é o editor da Vida Nova, daquela editora Vida Nova, ele é o editor-chefe lá da Vida Nova, e ele é um professor de hermenêutica, né? Então, a matéria dele, para os meninos, é interpretação da Bíblia. E aí eu estava nesses textos e falei, eu vou perguntar para ele, porque ele é doutor nisso, né? E tudo mais. Eu falei, Ken, você já parou para pensar nisso? No fato de que Deus nos salvou para mostrar para anjos e demônios o quanto Ele é misericordioso e gracioso. Aí ele ficou me olhando assim. Aí ele ficou assim, falou, Aí eu citei a passagem, a gente começou a pensar e ele falou, é verdade. Porque é um texto pouco lido, pouco estudado. E muitas vezes a gente passa assim, a gente acha que Deus nos salvou para falar para o mundo, mas escute. Aí ele me lembrou de uma outra passagem em Corinto, em Paulo aos Coríntios, que fala que enquanto nós adoramos a Deus, os anjos nos assistem, enquanto louvamos, que eles nos veem, porque eles não sabem o que a gente está fazendo. Os anjos louvam também, eu sei, mas os anjos louvam com outra motivação. Por que outra? Porque eles não conheceram o pecado. Eles não souberam o que é Deus se fazer anjo e morrer numa cruz angelical para salvar os anjos caídos. Aqui é outra dúvida. Eu compartilhei com esse professor e ele também disse, olha, eu também não entendo. E é um mistério que eu acho que a gente vai só entender no céu. Por que é que Deus... Nós temos duas criações, anjos e homens, seres humanos. Anjos, uma parte deles caiu em rebelião contra Deus, e os seres humanos, que todos, não foi uma parte, todos se rebelaram também. Anjos rebeldes, homens rebeldes. Anjos que deram as costas para Deus, seres humanos que deram as costas para Deus. Pecaram. Anjos que pecaram e homens que pecaram. Alguns anjos não pecaram, e Deus poderia muito facilmente, na eternidade, ficar com esses anjos que não pecaram. Ou Ele poderia salvar homens e anjos caídos, chamados na Bíblia de espíritos imundos, ou também de demônios. Mas curiosamente, a Bíblia diz que Deus decidiu se fazer homem e não anjo, e morrer pelos homens para salvar, infelizmente não todos, mas apenas aqueles que tiverem um encontro com Ele, arrependidos dos seus pecados, que entregarem sua vida a Cristo, para salvar esses, para levar estes para o céu. E os demônios, e os anjos caídos, esses serão deixados para toda a eternidade. E a Bíblia diz que Deus é sábio, que Deus é justo, e que tudo Ele faz é com muita sabedoria. Eu vou confessar
confessar um pecado meu para vocês. Eu não consigo entender isso. Porque para mim, às vezes eu acho que eu sou melhor do que Deus. Esse é outro pecado que eu vou confessar. Às vezes eu acho que Deus tinha que salvar todo mundo se Ele é bom de verdade. Se Deus é misericordioso, Ele deveria salvar o mundo inteiro. Mas isso sou eu, na minha ignorância. Eu sou que nem uma ameba pensando de um elefante. Eu acho que se Ele é misericordioso, por que Ele salva uns e não o resto? Mas quem sou eu? Eu sei o que é justiça. Eu lá sei o que é amor. Eu lá sei o que é ser bom. Eu lá sei o que é ser justo. Eu e você, cá do nosso mundo, do nosso coração sujo, da nossa mente torta, dos nossos julgamentos nem sempre retos. Quem somos nós para julgar o que Deus faz? Mas a Bíblia diz que Ele sabe o que Ele faz. E se Ele determinou essas coisas, gente, é porque Ele sabe. Há uma razão, há uma certeza de que tudo isso é bom. E se hoje a gente não consegue entender, lá a gente vai entender. E lá a gente vai poder dar glória a Deus. Agora, peraí, talvez, e eu já pensei isso também, que isso é um quarto pecado que eu estou confessando. Eu já pensei assim, pode ser que seja porque eu sou melhor do que o outro. Pode ser que você hoje está aqui porque você é melhor do que a outra. Você é mais sábia, você é mais inteligente, você tomou a decisão certa. Afinal, você está aqui. É por isso? Deus desmonta isso também, dizendo, não é porque você é alguma coisa ou nada. Você não é, inclusive a Bíblia diz que Deus pega os que nada são para envergonhar aqueles que se acham, aqueles que acham que são. Então não é por nosso merecimento, não é porque a gente é melhor. Então por que é? Sabe Deus por que é, e Ele sabe mesmo, né? E naquele dia eu imagino que nós saberemos também. Mas então Ele está dizendo que essa salvação é uma maneira dele demonstrar, inclusive, para anjos e demônios, do quão misericordioso Ele é. Eu não consigo entender isso totalmente. Mas eu não consigo entender, mas dá para entender o que o texto diz. O texto diz lá está Deus, cá estamos nós. Nós somos merecedores da misericórdia? Se você está em sanidade mental, você vai falar que não, obviamente, né? Nós não somos dignos da misericórdia, mas Ele alcança a gente com a misericórdia. E aqui Paulo está dizendo, agora com você, sendo um vaso da misericórdia, um vaso dessa graça, um vaso desse perdão, de alguma maneira, isso testemunha para toda a criação, inclusive anjos e demônios, do quão rico em misericórdia e graça é Deus. Há um testemunho que é dado para além deste mundo físico e natural. Há um testemunho que é dado para além, aonde vive aquilo que é sobrenatural. E eles vêm, eles ouvem, eles assistem. E isso é verdade de Deus aqui. Deus nos usa. Meus irmãos, é como uma vez eu ouvi alguém dizer sobre o livro de Jó. Jó é uma espécie de troféu nas mãos de Deus, demonstrando não só para aquelas pessoas de como um homem alcançado pela graça poderia perseverar durante a tribulação e a perda e o sofrimento, mas é também um sinal para demônios e Satanás, porque lembra que Satanás disse para Deus no começo de Jó, no começo do livro de Jó, Deus, Ele só te louva porque o Senhor dá tudo para Ele. O Senhor dá casa, o Senhor dá camelo, o Senhor dá cabrito, o Senhor dá esposa, o Senhor dá filhos, o Senhor dá saúde, o Senhor dá poder. Até santo esse cara é. Ele é o homem mais santo da terra, diz lá. Tira isso do Senhor, ver se o Senhor não vai, você não vai blasfemar do Senhor, na sua cara. E Deus falou, pode tirar. E Satanás foi lá e tirou. Aí o Jó continuou sendo temente a Deus. Ele não blasfemou, ele não começou a reclamar da vida, murmurar da esposa que ficou viva, morreu tudo, só a esposa comeu. Ele não reclamou de nada, continuou louvando a Deus. E aí Satanás voltou, Deus, firam na carne, ele tem saúde, toque-o, só não tira a vida. E Satanás, ele não tem poder de tirar a vida daqueles que estão na mão de Deus. Ele não tem poder, mas até assim, para tirar coisas de você, para tentar você, para fazer muitas coisas em você. Lembra Satanás pedindo para o Pai para peneirar Pedro e os demais apóstolos? Jesus dizendo para Pedro, mas eu orei por você, Pedro. Mas ele pediu. Você acha que o diabo ainda hoje não pede para destruir a sua vida? Se você é de Deus, se você não é de Deus, ele nem pede. Ainda hoje. É por isso que muitas coisas dão tão errado e tanto sofrimento que a gente não sabe de onde vem. E porque
jeito, porque a gente vive num mundo que também está em contato com o sobrenatural. E aí então o diabo vem e Jó fica doente, com tumores abertos da sola dos pés ao topo da cabeça, tumores abertos. O texto diz que começa a sair pus e bichos começam a zanzar. Imagina a cena, um homem coberto de tumores abertos, com pus e bicho ali, coçando. O que Jó faz? Ele pega um vaso e pá, quebra o vaso. Pega um caco e faz o quê? E começa a se raspar, para ver se aliviava um pouco aquele sofrimento todo. A gente não sabe por quanto tempo ele ficou assim, mas ele não blasfemou contra Deus. E no final, quando Deus restaurou tudo, Jó foi um exemplo, inclusive, para esses demônios, para Satanás que ali agiu, do quanto um homem alcançado pela graça pode permanecer de pé na pior das tribulações. Você é esse homem, se você tem um encontro. Você pode perder tudo. Você pode perder familiares, você pode perder o emprego, você pode perder uma parte do seu corpo, você pode perder o seu salário, você pode perder bens da sua casa que você tão suadamente conseguiu comprar. Podem tirar tudo de você, mas aquele que um dia você encontrou, ninguém tira de você. E é esse que te sustenta de pé quando você perder todas as coisas. E é isso que o diabo não entende. É isso que até mesmo para os anjos é difícil de entender. Numa outra passagem da Bíblia, Paulo diz que os anjos anelaram, desejaram pregar o Evangelho. O que Deus disse? Por que não? Porque eles não conhecem a transformação. Os homens conhecem. Os seres humanos sabem o que é estar perdido, aflito, no escuro. E o que é ser tirado de lá, o que é se encontrar. Por isso os homens podem falar de fato, né, de conhecimento de causa, o quão misericordioso e transformador e maravilhoso Deus é. O texto vai concluir com essas palavras: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus o nosso Senhor. Aí, gente, a gente volta para o início de Efésios. Tudo isso tem origem em uma decisão da Trindade, lá na eternidade. Paulo vai falar isso no capítulo 1 de Efésios, e que se cumpriu com a vinda, com a vida de Cristo, Jesus o nosso Senhor. O que seria esse eterno propósito aqui mencionado, gente? O eterno propósito. O eterno propósito aqui, gente, só pode ser bem entendido quando a gente lê o texto de Gênesis também. Porque lá em Gênesis fala da criação dos homens. Para que Deus nos criou? Deus nos criou para termos comunhão com Ele. Comunhão é encontro, é amizade, é andar junto, é estar seguro quando a pessoa está ali do lado, é estar em paz, é não ter saudade nunca, é nunca se sentir vazio. A gente não foi feito para viver sozinho, a gente foi feito para o encontro. E no Éden, no início, era assim. Tem um nome que Deus deu para aquele lugar. A palavra Éden em hebraico significa prazeres. Jardim do Éden é o jardim dos prazeres. Por quê? Porque lá o homem e a mulher se encontram com Deus. E tendo encontrado com Deus, o homem e a mulher, eles dois se encontram um com o outro. E aí o encontro do homem com a mulher é outro, quando eles estão se encontrando com Deus. Aí isso continua no Novo Testamento. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, ele não muda a vida dela, ele muda tudo. Quando Jesus se encontra com Nicodemos, quando Jesus se encontra com Pedro, Pedro era casado. Lembra que Jesus curou a sogra dele? Lá em Cafarnaum? Tudo vai mudar. A história é transformada por completo. E Paulo vai dizer isso em Efésios, no capítulo 5. Da diferença que Deus faz quando existe um maravilhoso encontro com Deus. Esse é o eterno propósito de Deus. Que haja sempre intimidade e amizade e comunhão entre os homens e o Senhor. Esse é o texto que está lá em Gênesis, né, capítulo 3. Porém, inimizade entre ti e a tua mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe o que isso tudo nos aponta? Que quando o homem e a mulher se rebelaram e caíram, igualzinho os anjos, que são chamados demônios, Deus já desde cara prometeu, mas o
teu descendente, mulher, ferirá a cabeça da serpente, que ali simbolizava Satanás e a sua obra na raça humana. E aí há um outro texto que diz quando é que isso vai se cumprir, que é João 16, verso 8 a 14, uma parte pelo menos desse texto, né, que diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então Deus prometeu lá para Eva que o descendente dela viria, que é Jesus, e esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, destruiria a obra de Satanás de destruir você e sua família, e que depois dele, ele mesmo, essas palavras aqui são do Senhor Jesus, ele enviaria o Espírito Santo, e quando ele viesse, ele convenceria as pessoas, porque não é fácil a gente acreditar nessas coisas. Isso daqui, sem o Espírito Santo convencer, isso daqui é história para boi dormir. Isso daqui é conto de fada. Isso daqui é motivo de riso para quem não tem um encontro. Mas quando o Espírito Santo vem, ele convence, e aí você fica prostrado, até mesmo constrangido, com tanta certeza daquilo. E ele convence você do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo que está por vir. E aí então você se apega a ele, se agarra a ele, como se agarrou na noite passada no edredom. Você se agarra em Deus, você não quer soltar mais. Ele te é precioso. Se tirarem de você, você vai sentir falta, você não vai conseguir dormir de noite. Deus é muito mais que um edredom, meus irmãos. Muito mais, em todo o tempo. E o texto, né, continua dizendo: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Ou seja, ele nos dá essa certeza, né, de que a gente agora, que ele nos convenceu, agora que você tem um encontro, agora que você teve um encontro, você pode entrar na presença de Deus Pai o tempo todo. Veja outros textos que dizem isso. Em Efésios 2:18 diz: porque por ele, ambos, aqui está falando de judeus e não judeus, temos acesso ao Pai. Por ele, Jesus, se você tiver encontro com Jesus, você vai ter um acesso ao Pai. Se você tem um acesso ao Pai, você tem acesso à fonte da vida, da paz, da esperança. Em Romanos 5:2 está escrito: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha só, por intermédio de quem? Jesus! A gente obtém acesso pela fé à presença de Deus. Em 1 de Pedro 3:18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo por nós, não é? Pelos injustos. Para quê? Para conduzir-vos, dar-nos acesso a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Ele nos conduz a Deus Pai, e lá a gente encontra paz. E o último texto, 1 Timóteo 2,5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não existe outro meio, outra mediação, outra ponte, outro caminho. O caminho é Jesus. É Ele que nos dá a paz, é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos tira do escuro e nos leva para a luz. E lá o texto de Paulo encerra dizendo: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Paulo sabia que os efésios estavam tristes, porque Paulo estava preso. Paulo escreveu isso aqui da prisão. Mas não fica triste porque eu estou preso aqui não, porque eu só estou preso por causa que um dia eu estava aí pregando o Evangelho para vocês. É como se Paulo, olhando para as cadeias, para as algemas, ele olhasse e pensasse: isso daqui é motivo da alegria de muita gente no mundo. Tem gente feliz lá em Éfeso, lá em Tessalônica, lá em Tiatira, lá em Sardes, lá em Filipos, em toda a Galácia, em Antioquia da Síria, em Antioquia da Psídia. A gente alegre em Roma. E essas algemas aqui me lembram isso, porque foi a pregação do Evangelho que me trouxe para cá. Por isso, Efésios, eu vos peço, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, porque é nisso, no meu sofrimento, que está a vossa glória, a vossa alegria, a vossa salvação. Se vocês estão salvos é porque eu estou aqui. Paulo não encontra motivo para reclamar da vida, gente. Ele estava preso injustamente, preso há muito tempo, injustamente.
Aí tem gente que fala, mas é uma prisão domiciliar e tal. Você já viu como é que é uma... Pena que eu não coloquei. Eu tenho a imagem, eu vou trazer domingo que vem ou no outro. Talvez domingo que vem nós tenhamos um missionário de banho aqui conosco. Mas a próxima pregação, se eu não esquecer, eu vou trazer essa imagem de como era uma prisão domiciliar na época do Império Romano aqui. Era um lugar subterrâneo, cheio de gente. Não era que nem hoje, é porque era uma prisão domiciliar. Não é? Fiz alguma coisa errada, eu quero direito a ser ficar preso na minha casa. Aí o que você faz? Você vai para a sua casa. Ou você aluga uma casa. E lá você tem de tudo. Naquela época não era assim, gente. Prisão domiciliar lá era uma cadeia mesmo. Com um pouco mais de liberdade para as pessoas entrarem e saírem, receberem visita e tudo mais. Mas um monte de gente junto. Subsolo. Era como se fosse um porão de uma casa comum. Isso era prisão domiciliar. Não era nada agradável. E ele estava lá injustamente, ficou lá muito tempo. Você acha que ele tinha motivo para ficar reclamando da vida, para ficar murmurando? Paulo, desde o encontro no caminho de Damasco, não sabia mais o que era reclamar da vida, porque um dia ele teve aquele encontro. 3 coisas que eu quero guardar para a minha vida e desafio você a guardar para a sua também. A primeira é a alegria de Paulo. A alegria de Paulo era mais forte que a injustiça e que a tribulação. Essa mesma alegria está diante de você também. A alegria que é mais forte do que as tribulações. Segunda verdade, somente Cristo pode nos levar para o Pai. E ele fala isso, o acesso, não tem outro caminho, é Jesus. E a terceira, Deus faz isso na sua vida, não só para mudar a sua história, mas também para que você seja um testemunho para muita gente que está perdida aí no mundo hoje. Mas também, inclusive, apresentar você a anjos e demônios como um troféu que revela a sua maravilhosa graça. É isso que Paulo apresenta de uma maneira impressionante, não é? Óbvia, mas ela é impressionante. O propósito eterno de Deus de nos salvar não é só um instrumento do seu testemunho ao mundo, mas também aos anjos e demônios que nos assistem, que nos observam durante a nossa peregrinação nesse mundo aqui. Ele nos protege, Ele nos consola, Ele nos sustenta, Ele nos perdoa, Ele nos anima, Ele nos exorta, e Ele está sempre conosco, demonstrando que há um amor e uma graça que a gente nunca vai encontrar em qualquer outra pessoa, em qualquer outro lugar, que não no nosso Senhor, na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente possa louvar a Deus com todo o nosso coração por tudo isso, porque esse mistério revelado, o mistério do amor de Deus, também é uma evidência a seres sobre-humanos, né? Sobrenaturais, anjos e demônios, dos quais nós recebemos o cuidado e a proteção do Senhor em todo momento, em todo tempo. Quero te convidar a ficar em pé nesse momento. A gente vai cantar uma última música, mas preste atenção, olhe para mim agora, preste atenção. Isso é muito importante. Essa música, ela fala daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu gostaria que você prestasse atenção na letra dela. Talvez seja uma música conhecida para você. E a gente tem a tendência de cantar músicas conhecidas sem pensar muito na letra. Mas a letra diz que Ele provou o seu amor por mim. E no Calvário, isso aconteceu. E Ele quer que nós, eu e você, o sigamos. Cada dia. Você está disposto a segui-lo? Cada dia. Presta atenção em mim aqui. Olha para mim agora. Presta atenção. O desejo do Senhor é que você o siga cada dia. E se você o fizer, Ele nunca vai te deixar só. Nunca vai te deixar só. E se você nunca teve a experiência do encontro, hoje à noite, Ele quer te dar essa experiência. Para que hoje à noite, ao sair daqui, aqui ou na sua casa, quando você chegar lá e for conversar com Deus lá no seu quarto, na hora antes de dormir, que você diga a Ele que você deseja esse perdão, que você deseja se encontrar, que você deseja essa nova vida. E se você fizer isso e começar a segui-lo a cada dia, Ele nunca vai te deixar só. E você saberá aquilo que muitos têm conhecido nos últimos tempos, do que é caminhar com Deus nesse mundo. Não há nada igual. Eu quero chamar os irmãos da música que vêm aqui à frente, nós vamos cantar. Enquanto eles chegam aqui, eu gostaria de orar mais.